Olá, boa noite. Vou apresentar para vocês um trabalho intitulado como Carta de Controle, uma revisão sistemática da literatura. Este artigo ele foi produzido por mim, Tamires, pelo Antônio, Isabela e Tata. Bom, aqui eu vou apresentar para vocês uma introdução, referencial, metodologia, resultados, discussão, conclusão e as referências. Bom, com o objetivo de garantir a sobrevivência no mercado, as empresas atualmente estão buscando ferramentas que auxiliam na detecção de anomalias e controles do processo. A carta de controle é uma dessas ferramentas e o objetivo desse artigo foi realizar uma revisão sistemática da literatura sobre carta de controle. Então, de forma geral, a gestão da qualidade ela melhora o desempenho das organizações e proporcionam aí uma vantagem competitiva. E existe aí uma grande variedade de ferramentas da qualidade, mas as mais conhecidas, né, são as 7 ferramentas básicas da qualidade que estão descritas aí, e a carta de controle é uma dessas 7 ferramentas. Na imagem a seguir é possível ver, né, uma carta de controle, e Ramos diz que elas possuem 3 objetivos básicos, que são verificar se o processo é estatisticamente estável, se ele permanece estável e permitir o aprimoramento contínuo deste processo. Então, esse trabalho, ele utilizou uma estrutura proposta por Dalla Sega, Marengo e Revolt, que possuem 3 etapas, né, de planejamento, de condução e de documentação. Na etapa de planejamento, foi definida a base de dados, palavras-chave, filtros, né, e ao fim da busca, foram obtidos os seguintes resultados, mostrados aí na tabela. A carta de controle não foi a ferramenta que a gente obteve mais resultados, porém, as outras ferramentas, né, de histograma e fluxograma, são ferramentas muito amplas, onde nem sempre os assuntos estariam ligados à qualidade e à engenharia. Então, por isso, optou-se pelo estudo de cartas de controle. E é importante ressaltar que foram estabelecidas 15 questões para serem exploradas aí durante a realização dessa revisão. Então, durante os resultados, foi feita uma segunda pesquisa com a inserção aí da palavra Quality Control, com o objetivo aí de obter artigos relacionados à área da qualidade e também com a abordagem da carta de controle. Foi obtido, por fim, né, uma amostra final de 47 artigos relacionados ao tema. E aí a gente já começa a resposta daquelas 15 perguntas, né, em relação às publicações por ano. Foi possível observar que o número de publicações aumentou, né, nos últimos anos. Em relação aos países que mais publicam, o Brasil está em 5º lugar, então mostra que existe aí um interesse deste estudo, né? Em relação aos autores, 6 autores publicaram sobre cartas de controle mais de uma vez, e em relação aos locais de publicação, 5 locais publicaram mais de um artigo aí relacionado ao tema. Bom, em relação ao histórico, né, o conceito de carta de controle, ele foi proposto aí em meados do ano de 1920 e é uma exibição gráfica, né, de um processo. Então, elas são amplamente utilizadas aí para monitoramento. Já em relação à estrutura, ela é composta aí basicamente por 4 componentes principais, que são os limites superior, inferior, a linha central e o conjunto de valores obtidos das amostras, né? Então, existem aí diversos tipos de cartas de controle, com destaque para CUSU, e várias vantagens, né? Que é a redução do custo, minimização do produto não conforme, como desvantagem, principalmente o fato de ela considerar apenas as incertezas, área de aplicação industrial, tipos de dados, principalmente os variáveis, em relação aos tipos de análise, principalmente no que diz respeito à detecção de mudança e de erros, e várias combinações de ferramentas e métodos. Por fim, a gente entende que esse estudo aumentou muito nos últimos anos e muitas variações foram desenvolvidas, então é muito importante, existe a possibilidade de realizar mais estudos em relação ao tema e desenvolver aí novas variações de cartas de controle. Por fim, a gente entende que é um assunto relevante e existe aí uma possibilidade de dar continuidade a estudos deste tema, né?
Essas são as referências do trabalho.